Rádio Batuta apresenta Casa do Choro. Um panorama atual do mais antigo gênero instrumental brasileiro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Apresentação: Pedro Paulo Malta. Queridas e queridos ouvintes, afastem os móveis da sala que hoje tem baile na Casa do Choro. E não é qualquer baile não, nosso baile é de orquestra, que vai ser o tema de 2 programas da nossa série, com um panorama dos principais exemplares desse tipo de conjunto e da relação deles com o choro. Antes de mais nada, é importante dizer que, se na música de concerto as orquestras em geral são de câmara ou filarmônicas, sinfônicas, no universo popular o nome orquestra tem uso mais amplo. É usado para formações instrumentais as mais variadas, como a gente vai ver ao longo desse programa e do próximo, quando a gente vai falar das orquestras de salão e das orquestras de cordas dedilhadas. Mas hoje, o assunto são as orquestras de sopros. E vamos começar com a Banda Mantiqueira, que nasceu em São Paulo no começo da década de 1990, do desejo do saxofonista e clarinetista Naylor Proveta. Ele vivia numa república no bairro paulistano do Bexiga e nas conversas com os amigos músicos o assunto quase sempre caía nas big bands, que para ele eram verdadeiras escolas de aperfeiçoamento de instrumentistas. A participação dele na banda Aquarius e na Sun Bop Brass nos anos 80 acabou sendo uma espécie de preâmbulo para a criação da sua própria banda, a Mantiqueira, que começou tocando na noite de São Paulo e pouco a pouco foi ganhando espaço na TV, no rádio, nos palcos, tanto os daqui quanto os de fora, Estados Unidos, Portugal, Holanda, Alemanha, Colômbia, Argentina, sempre com a proposta de aproximar o repertório brasileiro dessa linguagem das big bands. E é isso que a gente vai ouvir agora, numa gravação que a gente separou do lançamento mais recente da discografia deles, o CD Alma, de 2017. Vamos ouvir a Banda Mantiqueira em ação no choro Segura Ele, composição de Pixinguinha em arranjo de Naylor Proveta.
A banda Mantiqueira, que a gente ouviu agora tocando Segura Ele, de Pixinguinha, é descendente musical da big band mais famosa do Brasil, a Orquestra Tabajara. E aí, a nossa história volta até a década de 1930, no quartel da Polícia Militar do estado da Paraíba. Era lá, na banda da polícia, que se podia ouvir o clarinete de Severino Araújo, músico formado em casa, no convívio com o pai, o maestro Casuzinha, diretor de bandas no agreste de Pernambuco e da Paraíba. Até que certo dia, Severino recebeu o convite para entrar na banda de jazz que levava o nome de uma emissora de rádio de João Pessoa, a Tabajara. Orquestra que vai fazer história na música brasileira, dirigida por Severino e interpretando choros de sua autoria no estilo big band, como esse que a gente ouve agora, Um Chorinho em Montevidéu.
Severino Araújo tinha só 21 anos quando assumiu a batuta da Orquestra Tabajara, em 1938, depois da morte repentina do maestro Olegário Luna Freire. E foi sob a direção dele que a orquestra começou a se tornar conhecida fora de João Pessoa, especialmente depois que começou a acompanhar as estrelas do rádio que iam se apresentar no Nordeste, como Francisco Alves, Orlando Silva, Ciro Monteiro, Silvio Caldas, até que em 1944 um convite da Rádio Tupi e do Cassino Copacabana Palace fez Severino trocar João Pessoa pelo Rio de Janeiro. O Cassino ele não curtiu, tanto que não ficou. Mas na Tupi ele se sentiu em casa, especialmente depois de convencer a emissora a contratar a Tabajara inteira. E é aí que começa também a trajetória fonográfica da orquestra. Em 1944-45, que é quando a Tabajara começa a fazer seus primeiros discos na Continental. Um dos choros gravados nessa primeira leva é o que a gente vai ouvir agora, mas numa gravação de 1960. Uma composição de Severino Araújo, feita ainda nos tempos de militar, quando ele serviu numa cidadezinha pernambucana, cujo nome foi parar no título da música. Um chorinho em aldeia.
Depois da orquestra popular mais conhecida do Brasil, a gente passa agora a uma das mais antigas, a Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, fundada em 1896 por um grande personagem da história da música brasileira e em especial do choro, o compositor e maestro Anacleto de Medeiros, carioca nascido na ilha de Paquetá, que também era tipógrafo de profissão e dirigiu essa banda por uma década, até 1906, um ano antes de sua morte, em 1907, aos 41 anos. Nesses 10 anos em que regeu a Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, fez dela a principal da cidade e possivelmente do país, até por ter participado das primeiras gravações de discos no Brasil, feitas a partir de 1902 na Casa Edison. O estúdio ficava na Rua do Ouvidor, número 107, no centro do Rio, e o espaço não tinha mais do que 5 metros de largura por menos do dobro de comprimento, como contou o pesquisador Humberto Franceschi no livro A Casa Edison e Seu Tempo. E o que é interessante sobre esse espaço diminuto é que cabiam nele no máximo 12 músicos, o que forçou Anacleto a fazer uma seleção entre os quase 40 instrumentistas da orquestra. Resultado: o que ficou para a posteridade foram gravações feitas pelos melhores, como essa que a gente escolheu, realizada entre 1904 e 1907, com todos os chiados característicos. De Anacleto de Medeiros, vamos ouvir a polca Cabeça de Porco, na interpretação da Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Cabeça de Porco, polca pela Banda do Corpo de Bombeiros, para Casa Edison, Rio de Janeiro.
Depois de ouvirmos a banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro tocando Cabeça de Porco, de Anacleto de Medeiros, nessa gravação preciosa da primeira década do século XX, nossa história agora avança um século, até o Carnaval de 2001. É nesse ano que desfila pela primeira vez o rancho carnavalesco Flor do Sereno, agremiação formada pelos frequentadores do botequim Bip Bip, em Copacabana, com o espírito de reviver musicalmente os antigos ranchos, ou seja, grupos de carnaval que precederam as escolas de samba no início do século passado. Uma empreitada que resultou em alguns carnavais memoráveis em Copacabana e também num belo CD, lançado em 2007 de forma independente, com exemplares do repertório do Flor do Sereno, entre composições inéditas e novos arranjos para músicas de carnaval dos primórdios. É esse o caso da gravação que a gente escolheu para tocar aqui na Casa do Choro. Um arranjo do nosso Paulo Aragão para a polca Ameno Rezedá, composição de Ernesto Nazaré, que a gente ouve com a orquestra do rancho Flor do Sereno, regida pelo maestro Pedro Aragão.
Depois de Ameno Rezedar, composição de Ernesto Nazaré, que a gente ouviu com o rancho Flor do Sereno em arranjo de Paulo Aragão, passamos agora a outra orquestra popular formada nessa mesma época, a primeira década do século XXI, com a proposta de tocar choro na formação de banda de sopro. A Furiosa Portátil, nascida em 2005 como uma prática de conjunto da Escola Portátil de Música, iniciativa que desde o ano 2000 ensina música através da linguagem do choro. Batizado com um apelido recorrente das bandinhas do interior, as Furiosas, o conjunto reúne alunos e professores da Escola Portátil, levando adiante essa que é uma das tradições mais enraizadas da música brasileira no país todo, os arranjos escritos para sopros, como esses dois que a gente traz em sequência. Primeiro, o choro Bate-Papo, composição de Radamés Inátali em arranjo de Jaime Vignoli. Na sequência, a gente ouve a Furiosa Portátil tocando Bangu, choro de Maurício Carrilho, também arranjador da faixa.
Ouvimos com a Orquestra Furiosa Portátil o choro Bangu, de Maurício Carrilho, e antes dele, essa composição de Radamés Inátali que se chama Bate-Papo. Gravações de 2009 do primeiro CD da Furiosa, lançado pela Acari Records. 5 anos depois, em 2014, a mesma gravadora pôs no mercado o segundo disco do conjunto, que se chamou Compositores Brasileiros Contemporâneos, e, como o próprio nome diz, saiu com a proposta de jogar luz sobre a turma que vem compondo o choro nos tempos atuais. Vem desse segundo trabalho deles o próximo número do nosso repertório, que aliás é o tema do programa Casa do Choro. Uma composição de Pedro Paes, também arranjador da faixa, que se chama Candango. Quem toca é a Orquestra Furiosa Portátil, com regência do maestro Pedro Aragão. Depois desse choro de Pedro Paes, que é Candango, e que a gente ouviu com a Furiosa Portátil, é a vez de uma orquestra que é chave nessa história. Não é a mais antiga nem a mais famosa, mas talvez seja a mais exemplar do tema dessa edição da Casa do Choro, que são as orquestras populares brasileiras. Estou falando da Orquestra do Pessoal da Velha Guarda,
atração do programa de rádio que a Tupi produziu entre 1947 e 52, tendo como diretor musical ninguém menos do que Pixinguinha, que se dividia entre as tarefas de arranjador, regente e saxofonista. E no caso específico dessa orquestra, vale destacar que Pixinguinha fez dela uma espécie de síntese das principais formações instrumentais da música popular brasileira até ali, reunindo naipes de sopros, típicos das bandas, uma seção de violinos das orquestras de cordas e a base de um regional de choro. Pois é essa orquestra, comandada por Pixinguinha, que a gente vai ouvir agora, numa gravação rara desse programa de rádio, o Pessoal da Velha Guarda, em edição do dia 29 de maio de 1952. Belíssimo registro da valsa Subindo ao Céu, composição do pianista Aristides Borges, que fez muito sucesso quando foi lançada em 1912, sendo uma das mais executadas em bailes e salas de cinema. Já no rádio, ela ficou assim, na interpretação da orquestra do Pessoal da Velha Guarda, com regência e arranjo de Pixinguinha. O programa de rádio O Pessoal da Velha Guarda, de onde saiu essa gravação que a gente acabou de ouvir, foi o ponto de partida para o caderno de partituras Pixinguinha na Pauta, editado em 2014 pelo Instituto Moreira Salles, com uma seleção de arranjos feitos por Pixinguinha para o programa da Rádio Tupi. A publicação foi lançada em grande estilo no Teatro João Caetano, no centro do Rio,
com o concerto de uma orquestra formada nos mesmos moldes daquela de Pixinguinha. A Orquestra Pixinguinha na Pauta, que, com naipes de sopros e cordas, elementos de regional e a regência de Pedro Aragão, regravaram arranjos originais do mestre, como o que a gente ouve agora num dos números musicais desse concerto, realizado em setembro de 2014. Uma shot delicada e envolvente que honra o nome que lhe foi dado por seu compositor, o flautista Henriquinho Dourado. Passinho de Moça. Depois dessa fineza, que é a música Passinho de Moça, composição de Henriquinho Dourado, que a gente ouviu com a Orquestra Pixinguinha na Pauta, é chegada a hora de agradecer a você, ouvinte, pela audiência e comunicar que está chegando ao fim essa edição da Casa do Choro, mas não o nosso baile, que continua no mês que vem com um programa todo dedicado às orquestras de salão e de cordas dedilhadas. Até lá! Casa do Choro. Trabalhos técnicos: Alexandre Hang. Gravado nos estúdios da Casa do Choro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão.
programa da Rádio Batuta.